A polêmica voltou, Douglas. Atenção, agora a gente fala de novo a situação do lixo na nossa capital. A Prefeitura de Aracaju rescindiu de forma unilateral, ou seja, apenas ela, o contrato emergencial de coleta de lixo com a empresa Renova Ambiental. A gestão municipal também já anunciou o contrato emergencial com uma nova empresa. A gente tem que entender melhor essa situação toda, então vamos conversar com ele. Ele entende da coisa, ele está acompanhando desde o início, Douglas Magalhães. Ele está bem por dentro dessa situação toda, inclusive desde seu início. Me parece, né, Douglas? Eu tenho a impressão que o que começa errado acaba terminando errado, hein, meu irmão? Pois é, Sérgio, um contrato emergencial, mas a empresa contratada, ela não entregou aquilo que pactuou no contrato. E, inclusive, a prefeita Emília Corrêa, aqui mesmo na TV Atalaia, em entrevista, ela demonstrou a sua insatisfação. Quando ela falou aquilo, Augusto parece que já estava a caminho, já tem nova empresa operando na capital sergipana. Eu estou com o superintendente da Insurb, Hugo Essorge, que vai conversar com a gente. Bom dia, Hugo. Bom dia, Serginho. Bom dia, Douglas. Bom dia aos telespectadores da Rede Atalaia de Comunicação. Estou à disposição. Então, já tem nova empresa operando? Já tem nova empresa operando. A Ramac começou a transição dela na sexta-feira mesmo. A gente não podia deixar a população sem o serviço. A transição não é fácil, nenhuma transição é fácil. E a gente está fazendo essa transição buscando diminuir os prejuízos que a população já vem sofrendo há 3 meses. O que eu estava falando agora há pouco a Ramac chegou para tentar sanar o que vinha acontecendo com a empresa anterior. Começava o serviço, quando tinha 10 dias que estava bem, aí tinha um problema, parava o serviço, tinha uma paralisação de um dia, de meio-dia. E uma paralisação de um dia, Douglas, é um problema sério para a população, porque um dia paralisado é 3 dias para regularizar. E a gente não pode conviver com esse serviço, sendo que a Insurb e a Prefeitura de Aracaju está com todas as suas faturas pagas à empresa Renova. Então a gente tem que cobrar o serviço, e a gente cobrou, infelizmente a empresa não entregou o serviço que se prestou no contrato, a gente não pediu nada mais, a gente cobrou o que havia previsto no contrato. A empresa não prestou o serviço que havia se comprometido no contrato, infelizmente não conseguiu operar e aí a gente teve que trocar. A empresa Ramac, ela tem know-how nesse tipo de serviço? Ela tem equipamento para assumir esse tipo de serviço? Veja, Douglas, a gente começa o emergencial muito confiante. A referência que a gente tem é a capital, o Porto Alegre, que foi a empresa que, em 2021, no período das enchentes lá de Porto Alegre, era a empresa que operava, a empresa que passou por uma catástrofe lá em uma capital aqui do Brasil, e a gente teve como referência porque lá tudo deu certo. Então, a gente acredita que Aracaju, que não estamos passando por uma catástrofe, está com um problema assim, mas não uma catástrofe, uma empresa sergipana que já está aqui, vai ter mais facilidade de operar esses serviços. Para romper esse contrato unilateralmente, lateralmente, havia alguma cláusula contratual que permitia a Prefeitura fazer isso? A Prefeitura precisava notificar a empresa algumas vezes, eles sabiam já do que estava acontecendo, notificando, abriu inquérito administrativo, e uma hora isso iria acontecer. Por isso eles disseram, melhor sair e tentar uma transição do que ter esse problema no futuro, né? Um problema maior. E aí assim aconteceu, eles pediram a rescisão unilateral, a Prefeitura aceitou a rescisão e colocou alguns critérios para que a gente pudesse fazer, porque a penalidade que a empresa sofrerá existe e a gente vai ter que penalizar a empresa que está saindo. Infelizmente, é assim o processo administrativo, a gente não pode chegar do dia para a noite, tirar uma e colocar outra. Hugo, e quanto à questão da capinagem? A capinagem é um outro serviço. A gente, nesse novo contrato, a gente aumentou, dobrou a quantidade de roçadeiras, porque é um contrato que, infelizmente, estava previsto nos dados de 2018, e aí a gente, quando chegamos em fevereiro, fizemos um novo emergencial, repetimos o que existia no emergencial, a equipe técnica se debruçou e disse, tem que fazer algo para resolver o problema. E a gente está no mês de junho, onde desde abril a gente vem sofrendo com essas reclamações de capinagem e roçagem. E aí a gente precisou, para resolver o problema, aumentar o número de equipes nesse novo contrato já agora, que é o contrato que o que estava previsto já para a licitação, que, Douglas, só resolve com a licitação. A prefeita Emília tem dito, a licitação é uma prioridade e a gente vai resolver esse problema com a licitação no futuro bem próximo. Para já? Para já. Não depende só da Insurb, não depende só da Prefeitura. Do dia 20
de março foi devolvido pelo Tribunal de Contas, pedindo algumas alterações no contrato, que já estava lá no Tribunal de Contas, fizemos as alterações, passamos nossas sugestões, devolvemos no último dia 20 para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está com o contrato lá com eles já, e esperando o parecer deles para que a gente vá fazendo a quatro mãos, a gente junto com o Tribunal de Contas, para que esse processo licitatório saia da forma mais transparente e que venha o mais rápido possível para contribuir nesse problema que tem o lixo de Aracaju. Aliada à inconstância no trabalho da Renova, atraso de funcionário, outros problemas, também teve um problema relacionado à empresa que recebe os resíduos. Isso já foi sanado também? O problema da empresa, você pode não entender essa parte do problema da empresa que recebe o resíduo. Não, a que recebe o resíduo está tudo normal. A Termoclave e a Rosário, eles que recebem. Termoclave não tem problema? Não, eu não tenho um problema com eles, não. Se eles estiverem com a gente está em dia também com a Termoclave, está em dia com a Rosário, com todos os fornecedores da Insurb, graças a Deus, e a gestão da prefeita Emília estão em dias, a gente tem pago todo mundo rigorosamente em dia. Bom, a partir de hoje é a fiscalização, vocês vão pontuar o que deve ser feito, como é que vai acontecer a partir de hoje? O que a gente fez com todos os contratos, vai cobrar o que diz o contrato. A empresa tem que cumprir o que prometeu à população de Aracaju, porque esse contrato não é com o Hugo, é com a Insurb, é com a Prefeitura de Aracaju, é com a população. Então eles têm que entregar o que a população merece, que é um serviço de qualidade. Agora vem uma preocupação muito grande com relação a esse pessoal que está trabalhando, verdadeiros heróis, os garis, aqueles que correm atrás, que limpam a cidade, porque chamam os garis de homem do lixo. Homem do lixo somos nós que produzimos, eles limpam. E como é que está? Está garantido o emprego dessa turma? O pessoal que estava na Renova, que era o mesmo pessoal que estava na Torre, eles estão já em fase de transição. Daqui a pouco eu vou estar indo lá na Remac para poder verificar como é que está acontecendo essa transição, que já vem desde sexta-feira, já vem uma transição bem amistosa e está acontecendo. Nesse momento já está acontecendo, acredito que finalizando, eles já estão saindo de lá com as fardas dele, com o exame médico feito e com todos os problemas que a gente tinha na outra empresa, eles estão sanando de imediato agora. Hugo, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, aos telespectadores da TV Atalaia, estou sempre à disposição. Aliás, Sérgio, o Hugo está indo acompanhado de um engenheiro até a sede da nova empresa e nós vamos acompanhar. Nos permite? Permito sim, com certeza. O Carlos está ali só nos esperando para poder tirar qualquer dúvida que seja de origem mais técnica. Tá bom, e nós vamos mostrar tudo esse processo de transição da nova empresa que começa a operar na limpeza pública de Aracaju. É com você, Sérgio. Excelente ideia essa, Douglas. Excelente ideia, realmente acompanhando e sabendo de toda a estrutura dessa nova empresa. A referência é boa por se tratar daquela tragédia lá em Porto Alegre e houve realmente uma administração de todo o lixo da capital gaúcha. Obrigado também, Hugo, muito bom ouvir você, bom trabalho para você. Agora, rapidamente, bem rapidamente, dá só um tempinho aqui para mim. O pessoal está falando aqui, ó, Wagner Silva, cidade está cheia de lixo, desde quinta que não passa o carro de lixo. Tem aqui também, deixa eu ver, Heloísa Prachedes, desde sábado não é recolhido o lixo. Aruana abandonada, cadê essa empresa de lixo? A coisa realmente muito séria, a coisa está muito complicada. Deixa eu ver aqui, tem várias, aqui ó. Renata Bispo, Serginho, Aracaju está horrível, sem uma coleta adequada de lixo. E por aí vai, o pessoal falando inclusive antes do Hugo entrar no ar para conversar com a gente. Agora, tem uma coisa muito séria relacionada a quem contrata. A responsabilidade é uma coisa muito séria. Quem eu contrato algum prestador de serviço. Se o prestador de serviço não funciona, eu também tenho o meu quinhão, a minha porção de responsabilidade. Por quê? Porque eu não soube contratar, como qualquer outra coisa da profissão. Aí você contrata um profissional ali, é um fracasso, é uma grande decepção, tem que trocar. Agora, presta atenção em quem você vai contratar. Precisa haver um filtro maior, uma responsabilidade maior e uma preocupação constante no que se refere a isso. Agora, vamos ver se vai resolver. E essas reclamações que estão ali pelas redes sociais, vou ter que repetir, antes da entrada do Hugo da Insurb ali para conversar com a gente. A coisa está séria.